aí, galera, beleza? Primeiro ano? E aí, Savana, Nayara Bruna, Esté, a história de Esté. Minissérie da Record em 4 capítulos. Vamos lá, galera? Ciclo das rochas, né? A gente vai trabalhar hoje como as rochas elas se originam, certo? Veja bem, é preciso que vocês entendam primeiro o que são rochas, né? A rocha, ela é um aglutinado de minerais, tá certo? Esses minerais, eles vão se tornar minérios para nós, seres humanos, e as rochas, elas não têm só importância porque fazem parte da crosta e a gente pode pisar, né? A gente pode ter essa base de sustentação. As rochas, elas têm uma importância econômica, né? É interessante que vocês entendam isso. Então, vamos trabalhar os 3 tipos de rochas, certo? Vamos começar pela origem de tudo, o magma, né? Os vulcões que a gente classifica quando ocorre uma erupção vulcânica, a gente classifica que é um desastre. Na verdade, não é um desastre. A Terra, ela modelando o seu relevo, certo? Veja bem, nós temos primeiro a origem a partir do magma, certo? Esse magma, quando o vulcão ele entra em erupção, ele vai se transformar em lava, certo? Magma no interior, lava no exterior. E dando origem ao que a gente chama de rochas magmáticas ou rochas ígneas, certo? Essas rochas magmáticas ou ígneas, aí depende do ponto de vista que vocês quiserem chamar, elas podem ser divididas em 2. As rochas magmáticas intrusivas, né? E as rochas magmáticas extrusivas. As intrusivas é quando acontece uma cristalização no interior do planeta. Tá certo? É quando essas rochas elas se formam no interior do planeta. E aí elas vão ocasionar e formar o que a gente chama de escudos cristalinos. Tá certo? Que é onde se vai retirar muitos minérios, né? Muitos minerais importantes economicamente para todo o planeta. E quando ela tem a solidificação do magma na parte exterior do planeta, nós vamos classificá-las como rochas ígneas ou magmáticas extrusivas. Beleza? Essas rochas elas vão sofrer ações do tempo, o que a gente chama de intemperismo. Esse intemperismo ele pode ser dividido de 3 formas: químico, físico e biológico. Tá certo? Esse desgaste dessas rochas magmáticas, dessas rochas ígneas, como a gente pode chamar, eles vão ocasionar o surgimento de novas rochas, que são as rochas sedimentares, que elas vão percorrer um caminho. Né? Esse transporte aqui que tem na TV, ele nada mais é do que, por exemplo, o rio, certo? Um córrego, um riacho, carregando os sedimentos através do intemperismo. O intemperismo, gente, ele é um desgaste de outras rochas. Né? Ele pode acontecer da forma química e da forma principalmente física, que é a temperatura, que vai desgastando aquela outra rocha. E o químico, ele vai ocorrer através da hidrólise, né, que é a ação da água que vai desgastando aquela outra rocha. Então isso vai sendo levado, certo? Todos esses sedimentos, eles vão se litificando, que eles vão se juntando, tá certo? E ao se litificar, eles deram origem à rocha sedimentar. Agora é claro que isso você não vai ver a olho nu, né, pessoal? Isso aí é um processo lento, você não vai enxergar a olho nu. Beleza? Depois disso, muitas rochas vão sofrer o metamorfismo, que é a transformação. Ou seja, transformação vai dar origem ao que a gente chama de rochas metamórficas. Tá certo? Professor, e o que é uma rocha metamórfica? É quando uma rocha se transforma em outra. Certo? Ela sofre o processo de metamorfose. Novamente, eu volto a dizer, isso não é um processo que você vai ver olho nu. Tá certo? Por exemplo, o calcário, ele vai dar origem, se não me falha a memória, ao mármore, perdão, certo? Ao mármore, certo? Era um tipo de rocha, se transformou no mármore, tá certo? Agora, lógico que você não vai ver aquela transformação, como você vê aí de um Power Ranger se transformando, certo? Como você vê uma mutação. Você não vai ver isso, porque isso é um processo muito lento, tá certo? Então, essa rocha ela vai se transformar e a gente vai ter a exploração econômica dessas rochas, gente. Então, é muito importante que vocês entendam que essas rochas, elas são importantes não só
para dar base de sustentação, mas também de uma base de sustentação econômica, né? Quantas mineradoras elas não existem, né? Por exemplo, o Chile, a base da economia chilena é a mineração, certo? Existem cidades no Chile, e aí para quem acompanha futebol, como o caso do Gordinho, Gabriel Claudino, né? Isso não é bullying, para quem estiver me assistindo e que não for da instituição, quem entrou no canal, aí isso não é bullying, certo? A gente costuma se tratar assim. E o Gordinho eu acho que deve lembrar, e os corintianos da sala vão lembrar, que no ano de 2016 para 2017, não lembro qual foi o ano, o Corinthians jogou contra um clube chamado Cobressal, e ele era do Chile. E quando o Corinthians foi para a cidade de Cobressal, a cidade tinha aproximadamente 30 mil habitantes e todos eles trabalhavam na mina. E aquela cidade, ela tinha uma data para se acabar. Se não me falha a memória, era agora no ano de 2020. Se acabou, agora vai acabar com essa pandemia. De um dos dois, né? Mas era em 2020, entre 2020 e 2022. Era a vida útil. Por quê? Porque aquela galera iria explorar toda aquela área e depois aquela área não ia absorver mais aquilo. E acabar os minerais daquela área. Tá certo? E eles iriam se mudar. A cidade iria ser uma cidade abandonada. Por quê? Porque ela tinha perdido a importância mineral. Então, as rochas, o ciclo das rochas é esse. Assim como nós temos um ciclo hidrológico, nós também temos um ciclo da rocha. Beleza? Então, gente, espero que tenham aprendido um pouco, né? Eu sei que o tempo é curto, né? Existe uma dificuldade muito grande, né, de uma câmera estar aqui. Eu preferia estar com 120 pessoas me observando do que uma câmera e Moacir e Valmeredo aqui olhando para mim, meu amigo Diego. Mas é o que a gente tem que fazer para não deixar vocês sem algumas informações importantes. Certo? Beleza? Qualquer dúvida eu estou disponível para que vocês possam me perguntar no PV, em qualquer rede social. Certo? Manhã, tarde ou noite, você sabe que o sono nessa pandemia está um pouco desregulado. Beleza? Beijo para as meninas, beijo para os meninos também. Forte abraço.